Agora, a gente receber exortação nem sempre é legal. E por isso que hoje o título dessa devocional seria: por que a gente peca? Nós pecamos porque nós somos falhos, temos essa natureza. Mas será que devemos pecar? Olha o que a palavra de Deus nos ensina aqui em 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para pensar nessa questão do pecado é exatamente olhar para dentro de nós, é deixar com que o Espírito Santo transpareça nas nossas vidas. No Evangelho de João, capítulo 3, depois do João 3,16, quando fala do amor de Deus de ter enviado seu único Filho para que nós, crendo nele, fôssemos feitos filhos de Deus, Deus ele fala que, ali nos versículos 19 e 20, diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas esses tinham medo de chegar à luz, porque eles tinham medo dessas más obras serem arguídas. Nós não queremos que as nossas más obras sejam arguídas. A gente não quer ser envergonhado. Aí, claro que não estou falando de uma exposição, mas eu estou falando de um tempo onde nós vamos colocar isso para Deus. É aquele tempo pessoal onde Ele nos fala e a gente entrega. Ele nos exorta e a gente corrige a nossa rota. Então é assim o pecado. Então o pecado nada mais, nada menos é o quê? Não obedecer à vontade de Deus. E nós conhecemos a vontade de Deus quando nós lemos a palavra de Deus. Então o pecado é errar o alvo. Então quando você tem um foco e você se desvia, você está pecando. Nós temos que pecar? Não, nós não temos que pecar. Nós podemos ser vigilantes, não é? Por exemplo, Josué, quando disse ali para o seu povo: escolhei hoje entre servir a Deus ou não. Isso é uma forma de escolher não pecar. Estar vigilante é uma forma de não pecar. É olhar, ter atitudes reflexivas, é uma forma de nos livrar do pecado. Por isso que aqui eu observo que alguns homens, algumas pessoas pecam, nós pecamos às vezes por essa ignorância. Pecamos por não conhecer a palavra de Deus e nem ali o poder dele. Nós não conhecemos. E se nós não conhecemos, certamente nós vamos errar o alvo aí. Então, queridos, veja só algumas razões por que nós pecamos. Nós pecamos porque nós não somos vigilantes. Às vezes não ficamos atentos. Nós pecamos porque nós queremos. Nós pecamos porque muitas vezes desprezamos esse autocontrole na nossa vida, sabendo que determinadas coisas nós temos o poder para mudar a história, e o autocontrole, ele vai nas nossas emoções, ele vai nas nossas reações. Nós gastamos muito mais energia, muito mais vigor, exatamente porque nós estamos reagindo ao invés de agir. Nós esperamos passivamente algumas coisas, então o autocontrole pode nos fugir aí quando nós temos que reagir a determinadas circunstâncias. Nós pecamos porque nós somos participantes dos pecados de outros. Às vezes nos tornamos cúmplices, nos calamos, quando nós temos que às vezes exortar, temos que falar às vezes a verdade. Naturalmente nós nos calamos, então somos participantes do pecado do outro. Nós pecamos porque nós não controlamos os nossos pensamentos. A concupiscência, o desejo, ele vem aqui primeiro. Tudo acontece aqui, no âmbito da mente. Então nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Nós pecamos porque não resistimos ao nosso adversário. Ele vai nos tentar. E nós pecamos porque a palavra de Deus não está escondida no nosso coração e pelo nosso próprio egoísmo. Então a gente peca porque nós erramos nisso. Então é hora de refazer essa lista, colocá-la em prática no nosso dia a dia e ainda assim saber que aquilo que acontece conosco quando pecamos não é Deus que se afasta da gente.
nós que nos afastamos dele. Porque lá em Isaías 59, 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, nessa manhã, seja desafiado a ter uma vida vigilante, a uma vida de controle, a uma vida de busca na palavra de Deus, para que o pecado na sua vida seja um acidente e nunca uma rotina. Que Deus te abençoe nessa vida santa que Deus deseja para você. Grande abraço. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.